Bom dia a todos. Nossa, que alegria estar aqui, que gostoso. Fiquei emocionada a hora que eu vi, que eu chamei ele de Bruno. Porque o tempo passa e a gente não vê eles crescendo, né? Porque Bruno é o irmão dele mais velho. E aí a hora que eu vi, nossa, o Bruno. E aí quando ele falou Enzo, gente, é Enzo. Eu sabia que era o Enzo, mas assim, estava chamando ele pelo nome do irmão, né? Que gostoso. Olha, esta manhã... eu me senti desafiada. Eu ia trazer uma leitura do Evangelho e eu acho que o olhar de vocês vai ser o meu termômetro. Até vou pedir para o Alan falar, olha, Rê, está muito. Porque assim, quando a gente é convidado a fazer uma palestra, a gente sempre fica pensando, qual temática a gente vai levar, né? O que eu vou falar? E eu tenho falado muito do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente... vindo, né, desse pós-pandemia, porque o Evangelho foi uma âncora, né, foi o que sustentou a gente, né, se eu pudesse pensar aí na simbologia da âncora, né, se a gente pensar que a gente está podendo ficar à deriva, vem a âncora e nos deixa seguro em algum lugar, né? Então, acho que o Evangelho significou muito isso para mim. Só que aí, eu escolhi um trechinho do Evangelho que a gente leu domingo, que é o dia que a gente faz o Evangelho no lar. Porque é uma parte que, inclusive, eu falei assim, lá em casa, gente, eu gosto tanto dessa parte, por mim, por si, ela já é explicativa. E eu comecei a falar. Foi 40 minutos, eu falando, mãe, virou uma palestra? Era só o Evangelho no lar, né? E aí eu quis trazer essa experiência e compartilhá-la com vocês. Só que, na simplicidade, eu fui buscar e revisitar algumas obras que já fazia algum tempo que eu não estava ali, por exemplo, André Luiz, né, a obra lá de André Luiz. E aí eu peço licença para vocês, porque vai virar um pouco de um estudo, a gente vai se aprofundar um pouquinho nessa questão do campo mental. E aí eu vou olhando para vocês e vou vendo, se tiver todo mundo olhando para cima, para o lado, no relógio, eu vou vendo que está totalmente desinteressado, e aí a gente volta para cá, para o Evangelho, que é a forma mais simples e profunda. Só que eu senti essa vontade não estou dizendo que é simples e que eu vou aprofundar, não é nada disso, mas pegar as obras que vieram depois do Evangelho, né, assim como André Luiz, Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, Emmanuel, e aí eu vou trazer alguns recortes das obras, e é claro que são recortes, para mim, às vezes vai estar claro o que eu vou estar explicando, mas como eu vou jogar recortes, da onde a Renata está tirando isso? Então, eu peço paciência para a gente ir jogando essas peças, igual quando a gente monta quebra-cabeça, a gente olha, está tudo fragmentado, mas a gente sabe que uma hora aquilo vai se juntar e vai dar um conteúdo. Então, tenham paciência para a gente chegar até a conclusão de uma construção de pensamento que eu vou fazer com vocês, tá bom? O trecho do Evangelho escolhido é a ação da prece e transmissão do pensamento. Vou ler um trechinho. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão de pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, ou seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Ele continua, eu vou pular um pouquinho o trecho. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento. E aí a gente pula um pouquinho só para finalizar.
Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando ele se afastou. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Bom, o que me chama a atenção nesse trecho do Evangelho para a gente aí entrar numa construção de um pensamento? Quando a gente ora, aqui no Evangelho está dizendo assim, que a prece é uma invocação e que por ela nos pomos em relação mental. E essa palavrinha mental me fez lembrar aí, abrir um monte de lembranças sobre a vasta bibliografia que a gente tem em relação ao campo mental. E que muitas vezes a gente lê e não se aprofunda no conhecimento desse campo mental. E a gente tem observado que pelo próprio Espiritismo, que nós estamos adentrando a uma nova era, que é a era do Espírito. E para compreender o que é essa nova era que Kardec anunciava lá no final do século passado, a gente observa que o Espiritismo é uma ciência que vem de mãos dadas com outras ciências, como a psicologia, como a pedagogia, como a física quântica, como a neurociência, que vem despertando, junto com o Espiritismo, um olhar para a profundidade do ser. Ou seja, o que acontece dentro desse mecanismo, eu ia falar mecanismo mecânico, né? Dentro desse corpo, desse mecanismo material, que, por mais que a gente queira interferir em algo que a gente vê, pega, pode sentir, tem uma força interior que comanda essa máquina. Então, a partir de todas essas ciências, a gente começa a despertar para um lugar muito sutil, invisível, perceptivo, mas é ele que é a voz, esse lugar que é a nossa voz de comando. É essa voz de comando que direciona e que faz uso desse corpo material. Essa máquina é simplesmente para que o nosso espírito possa se manifestar. Então é chegado o tempo onde a gente precisa cuidar dessa máquina, respeitar essa máquina, mas compreender que se somos espíritos, precisamos espiritualizar a nossa experiência reencarnatória para que tudo aquilo que for vivenciado por nós seja sustentado o espírito, que são os tesouros que verdadeiramente a gente leva após essa vida que se encerra no túmulo. Então, o Espiritismo, como outras ciências, tem quebrado o paradigma dessa visão materialista, imediatista, hedonista, que foca no prazer, que foca nas coisas e nos sentidos da matéria. E aí é isso que me dá prazer, desculpa usar esse termo, mas prazer no sentido de que isso me move, me motiva a vir conversar com vocês, porque esse é o instrumento do meu trabalho, enquanto espírita, profissional, enfim. Falar desse campo sutil, que é esse é o conteúdo que eu estudo, que me aproprio no meu dia a dia. E quero compartilhar com vocês, então, onde é que a gente encontra todo esse material de estudo dentro da doutrina para a gente, se a gente pudesse, como a gente faz no nosso celular, né? A gente vai ali no Evangelho, um dia a gente vai ter isso, né? A gente já deve ter, mas a gente podia ampliar aqui, né? Pôr o dedinho na palavra mental, aumentar e podia dar uma enciclopédia toda. Onde que eu acho tudo isso que poderia entender o que é o campo mental? Estão preparados para o mergulho de estudo? Dá até medo. Ó, esse é o meu livrinho, que eu não sei porque que eu marco, porque tudo está marcado, né? Bom, eu lembrei que Emmanuel tem no Fonte Viva um capítulo que fala
da vida mental, que é assim, ajudemos a vida mental. Eu vou ler trechinhos só, tá? Porque se tudo que eu for trazer eu for ler na íntegra. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E aí vem o recorte. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa neste particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao programa comum, no plano, no ideal e na atividade que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando ricos e novos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Bom, vamos começar a construir aí a nossa linha de pensamento. Quando a gente pensa em prece, geralmente, na primeira questão que nos vem em prece é porque assim, a gente está desesperado, a gente está angustiado. É difícil a pessoa associar a prece a louvor e agradecimento, mas ela também é para isso, né? A gente pede, a gente louva, a gente agradece, mas a gente, na maioria das vezes, lembra-se de orar somente quando a gente está em desespero, diante de uma aflição, diante de uma perda, diante de uma escolha, de uma decisão que a gente precisa fazer, ou seja, a gente está em aflição, né? E aí, o Evangelho e toda a doutrina espírita vem nos mostrar que nós devemos olhar com mais cuidado esse aspecto da importância da oração em nossas vidas. Porque, segundo a doutrina espírita, orar é uma higiene mental que nós precisamos fazer diariamente. Assim como nós nos preocupamos diariamente em tomar um banho, alimentar esse corpo físico, precisamos diariamente também cuidar desse corpo sutil e talvez a gente cuidar até mais e melhor desse campo sutil, porque é ele que sustenta esse corpo físico. Então, o Espiritismo ele vem mudar a nossa visão do que é vida. Porque vida é uma oportunidade divina que Deus nos dá para a gente experimentar e aprender coisas novas. Como aqui Emmanuel nos coloca, nós precisamos contribuir para que a coletividade, nós somos uma coletividade aqui agora, né? Que nós possamos aprender, então, a pensar na extensão do bem. Precisamos despertar um para com o outro esse pensamento no quanto que vale a pena a gente fazer o bem. Porque quando a gente pensa no bem, a gente modifica as nossas vidas. A gente modifica tudo aquilo que foi construído no passado, muitas vezes de forma equivocada, de forma imatura, de forma ignorante. Agimos de uma forma que nos afastamos de Deus porque não cumprimos as suas leis. E aí, por consequência, sofremos o efeito dessas escolhas e decisões do passado. Então, hoje, o nosso campo mental,
ele reflete tudo que nós já fomos, mas ele também reflete uma necessidade do aqui e do agora, como uma oportunidade de fazermos algo diferente. E a doutrina espírita através da possibilidade de nos aproximarmos de Deus, aonde vamos evangelizar o nosso espírito, porque a evangelização não é para corpos e nem para intelecto. Olha que interessante, vê se vocês também entendem Emmanuel dessa maneira, porque é a forma como eu interpreto. Ele coloca assim, que tem um precioso programa. Aí ele começa, alfabetização, ponto. É como se fosse assim, precisamos sair da ignorância, ponto. Aí ele continua assim, leitura edificante, ponto. Percebe que ele já colocou um adjetivo para a leitura? Ele não disse assim, leia, porque ler é importante, viu, pessoal? Ele fala isso? Não. Então ele fala assim, alfabetização, ponto. Leitura edificante. Precisamos cuidar daquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque os nossos olhos, os nossos ouvidos, o que comemos, o que sentimos e o que a nossa pele sente e percebe, também é material que pode nos nutrir ou nos deixar desnutridos. Aí ele continua, palestra educativa, ponto. Qualificou ou não qualificou de novo? É qualquer palestra? Não, é uma que vai educar. Exemplo contagiante. Ele não podia parar aí? Porque ele qualificou, alfabetização, ponto. Aí depois, leitura edificante, ponto. Palestra educativa, ponto. Exemplo contagiante, não podia ter posto ponto. Mas ele continua assim, na prática da bondade simples. Gente, ele mais do que qualificou. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, ponto. Exercício da meditação. E aí, eu parei. Novamente, porque me chamou a atenção. Mas ele coloca assim, orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo. É garantir a redenção do mundo. E meditar, como diz Leon Denis, ele fala assim, olha, lá no problema do ser, do destino e da dor, ele coloca assim, lemos muito, mas meditamos muito pouco. Valeria a pena ler menos e meditar mais sobre aquilo que você está lendo. Porque a partir dessa meditação do que você lê, é que você vai se aprofundar, assimilando o conteúdo do que você leu. E a gente fica imaginando, quando a gente ouve a palavra meditação, é alguém sentado, de olho fechado, com a perna cruzada, Deus me livre, já até me deu dor nas costas, só de pensar no que você falou. E ainda mais tendo que ficar quieto, essas coisas aí não é para mim, não. Pois é, meus irmãos, pode não ser para você, agora, mas um dia a vida, e você mesmo vai querer isso para a sua vida. Porque está escrito na doutrina espírita que esse é o recurso que nós temos para fazer a nossa higiene mental. E todos nós, principalmente pós-Covid, temos vivenciado uma angústia profunda em nossa alma. Quando não estamos ansiosos, estamos depressivos. Quando não estamos com nenhum dos dois, temos dores que ninguém acha onde é que está e nem como sarar. Porque o remédio não é da matéria que virá para a era do espírito. E a gente vai continuar. Dá para continuar mais um pouco? Dá ou não? Vamos lá.
porque agora nós vamos para André Luiz. Gente, André Luiz não é fácil. Ó, eu lembrei que tem um capítulo de André Luiz que também fala de mente, que se chama Casa Mental. E aí eu não me lembrava muito dos livros. Aí vai lá, cata um, cata outro, né? Alain, você lembra onde está a Casa Mental? Enfim, a gente achou no Mundo Maior, capítulo 3. Eu vou fazer 2 grandes recortes. Peço para que vocês venham junto. É cedo ainda, o Domingos falou que eu podia ficar até 10h30, porque faz tempo que eu não venho. E aí, André Luiz, assim como nós, que temos sede de saber das coisas. Gente, o que é casa mental segundo a doutrina espírita? Por que é importante cuidarmos da casa mental? O que é essa era do espírito? Vocês não estão curiosos que nem eu? Nossa, 3 fizeram que sim. Mas mesmo assim foi a palestra que eu preparei. Vamos continuar mais um pouco. André Luiz está com sede de saber, porque ele começa a ver aqueles espíritos desencarnados, e ele já tem uma condição de uma visão que ele não tinha quando ele estava encarnado. Porque ele via os desencarnados, mas ele percebia também que havia encarnados vinculados aos desencarnados, porque a gente acha, né, que nós encarnados é que temos obsessor, mas muitos nem imaginam que às vezes a gente está desencarnado e tem um encarnado vinculado. Olha aqui, porque a gente acabou de ler que é pelo pensamento que nós ficamos vinculados, pela nossa vontade, por aquilo que a gente deseja. O que vocês têm assistido na televisão? Qual é o tipo de leitura que vocês têm feito? O que vocês ouvem? Qual é o sentimento que vocês mais têm? Qual é a emoção que diariamente mais pega em você? Raiva, medo, insegurança ou bondade, caridade, compaixão? Porque através do que nós somos, como diz Leon Denis, o pensamento define quem somos. Olha a importância de nós educarmos e orientarmos, esclarecer e sublimar os nossos pensamentos. Estão conseguindo acompanhar a construção do meu pensamento? Porque isso, quando eu falo para vocês, é o que eu fiquei pensando ao longo dessa semana. Olha a importância de muitas vezes eu ter a coragem de dizer assim, chega, eu não vou pensar mais nisso. Isso está me arrastando. Porque eu começo com um pensamento desviado, eu começo a fraquejar nas minhas higienes mentais, eu rezava, eu fazia evangelho no lar uma vez por semana, nem isso eu estou fazendo porque não está dando tempo. E aí a coisa vai ficando suja, é igual se a gente ficar uma semana, um mês sem tomar banho. Ninguém consegue chegar perto da gente, ainda mais nessa época de calor. E vocês acham que com pensamento é diferente? A maioria de nós vive ainda com necessidades muito densas, de comidas pesadas, de filmes violentos. E aí, como a gente precisa muito dessas coisas, a gente ainda não estamos sensíveis às coisas sutis. Então, a gente precisa medir. E, gente, está tudo certo a gente medir. Olha, mas eu estou nessa condição. Tudo bem que você está nessa condição. Ninguém está aqui para recriminar ninguém. Mas tenha coragem, pelo menos, de se situar. Onde é que eu estou? Porque onde é que eu estou é meu ponto de partida para me melhorar. Porque se eu for pegar Jesus, colocar do meu lado, eu vou falar, gente, eu nunca vou chegar a ser como Ele é. Mas se eu olhar a partir do ponto e da referência de onde eu estou, eu sei o que eu preciso fazer. Entenderam? Então, é simples assim, ou pelo menos deveria ser a nossa autoanálise. Mas isso... quando eu uso a palavra coragem, essa palavra não é minha. Essa palavra está inteirinha no Evangelho. O tempo todo o Evangelho nos convida. Coragem, irmãos. Levantem, sai da situação que vocês se encontram. Então, não é minha, eu estou me apropriando de palavras do Evangelho, porque é preciso coragem. E mais do que coragem, porque eu posso ter coragem e ficar na inércia. Mas eu tenho que ter coragem e sair da inércia, sair da acomodação, ou seja... ter esforço da ação. Não tem outro caminho, meus irmãos. Na construção do bem que a gente deseja, como Emmanuel colocou,
essa construção do bem que começa pelo pensamento, eu começo a estruturar e a valorizar a importância do bem. E aí eu olho para mim e falo, a partir desse meu ponto, da onde eu me encontro hoje, o que eu preciso fazer para construir esse bem em mim. Até aí tudo bem? Secou total. André Luiz, então, pergunta a Calderano, que é o irmão que ele está acompanhando ali, sobre o campo mental. Uau, vamos respirar e vamos lá, devagarinho. Calderano coloca para André Luiz: imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Gente, eu vou repetir. Imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Depois, no final, vocês vão entender por que eu destaquei. Calderano, então, diz assim: André Luiz, eu não tenho tempo para me aprofundar nas questões que você me traz agora, mas eu vou destacar a questão da loucura para a gente compreender. Lembra que eles estão olhando os desencarnados e chama a atenção de André Luiz. Calderano fala: foca no cérebro desse seu irmão que você está observando desencarnado. E vamos estudar o que é que está acontecendo com esse cérebro. É esse o convite de Calderano. E ele destaca, então, falar da loucura. Por isso, estudaremos o cérebro em posição desarmoniosa, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Para nós espíritos, o cérebro é importante? É, mas o cérebro é o que comanda a nossa vida? Ele é desculpa meu cérebro, ele é somente um órgão de manifestação do meu espírito. Então, tudo que é manifestado através do corpo material vem de um comando maior. E aí, André Luiz é convidado a refletir sobre o cérebro. Veja que ele podia falar no aspecto físico, né? E ele divide, então, para o André Luiz, o cérebro em 3 partes. Vocês já devem ter ouvido falar. Que é como se fosse um castelo de 3 andares. E André Luiz coloca assim, que no primeiro andar desse castelo, reside aí o subconsciente, o passado, onde ficam os registros da nossa memória, onde fica o porão da nossa individualidade. E ele coloca que esse cérebro inicial é um cérebro que fica no nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso traz toda a memória do nosso ser, que fica ali, na região dos nossos impulsos, das nossas tendências, e ele vai para o segundo andar. E ele coloca que no segundo andar reside o consciente, o presente, o aqui e o agora, as conquistas atuais, as construções da mente, porque é neste lugar, entre aspas, que a mente atua, porque é nesse lugar de toda a deixa eu ver aqui a palavra que ele usa, o nosso córtex motor. Então, a partir dessa área motora, a mente atua. Então, vamos colocar assim, a mente fora do nosso corpo, só para a gente, de forma didática, né? Então, a mente, ela comanda um sistema que, dentro de um sistema mento-eletromagnético, contém toda a nossa história. A gente está falando de campo sutil. Espírito, campo sutil, vou para um lugar mais sutil ainda, que é a mente, que ela é um órgão sutil, e ela comanda todos os nossos órgãos. Emmanuel diz que existe o gabinete do nosso cérebro, onde a vontade
é a gerente, é a maestria. Ela é que está vinculada com a nossa mente. Olha que interessante. E aí, nesse segundo andar, então, fica a nossa mente, fica o aqui e agora, fica o nosso esforço e a nossa vontade, no segundo andar. E o terceiro andar, e último andar desse castelo, ele fala que é o superconsciente, que é o futuro, aonde ficam, então, as noções superiores, tudo aquilo que é o ideal, a meta, tudo aquilo que é superior, fica nesse castelo. Então, vamos lá. Primeiro andar do castelo são os impulsos automáticos, são as nossas tendências, é o porão da nossa individualidade, onde está gravado o arquivo de todas as nossas experiências do passado. Segundo andar é o presente, é o consciente, é o aqui e agora, é a nossa oportunidade, é onde tem que ter o esforço, onde a vontade vai agir. Vontade, por que será que a vontade está aí, né? O esforço. Vamos ver daqui a pouco. E o último andar, onde está o futuro. Então, ele coloca o nosso cérebro nessa condição. Vamos pensar. Passado, o meio, o presente e a parte frontal, o nosso futuro. Guarde essas informações. Compreensível a queda da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se arrendarem das aglutinações celulares no campo fisiológico os princípios do corpo perispiritual. André Luiz, né, gente? Essas aglutinações ficam, então, desordenadas em suas estruturas e atividades normais. Daí, a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. Corpo e mente atuando em harmonia. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre. André Luiz falou algo que é... Porque, assim, o meu espírito precisa de uma manifestação, nós precisamos compreender que o espírito é sutil, ele precisa de um corpo denso, para um lugar denso, para uma manifestação. E André Luiz traz uma questão de que tudo começa no nosso pensamento, tudo vem do nosso espírito, e que, dependendo de como a gente usa a nossa vontade, o nosso esforço, nós começamos a aglutinar células no nosso mecanismo fisiológico. E, gente, eu não sou dessa área, me perdoe, eu estou vendo umas pessoas que é da área e da saúde, me perdoe a explicação, assim, bem, né? Eu estou indo para um campo que não é da minha alçada, mas é a forma como eu interpreto, porque eu tenho um estudo meio que paralelo que me auxilia nessa questão da fisiologia, que eu acredito que vai ser o boom do nosso futuro. Porque a gente ainda separa o corpo, separa o psique, separa a moral do corpo. E para as ciências que estão vindo, elas interagem. O mesmo remédio que você toma para o seu corpo é o que você toma para a sua mente. A mente precisa estar saudável, o corpo precisa estar saudável. Quando um dos dois estão em desequilíbrios, eles geram, um afeta o outro, um influencia o outro. Por isso que nós precisamos, não podemos descansar no processo iluminativo, porque diariamente se faz necessário cuidar do corpo, como a gente já falou da higiene, do alimento, mas de atividades físicas diárias. Eu não estou falando de atividade física extenuante, que eu vou suar, que eu vou ficar exposto a pesos, nada disso, mas caminhadas, onde eu faço trabalho respiratório, onde eu tomo sol, onde eu faço atividades resistidas, mas também dentro desse processo iluminativo, o cuidar da mente. Porque André Luiz está nos chamando da mente, chamando a atenção para a mente. Porque se tudo começa no pensamento, se tudo começa
aonde está a minha vontade, cada um de nós, e aí a gente pode pensar nisso, qual é o seu órgão de choque? Porque é ali que começam essas aglutinações, o sistema fisiológico começa a ficar congestionado com o que você come, com o que você fala, com o que você pensa, com o que você sente, enfim. E dali, gente, é que começa a surgir o que para nós aqui do Ocidente, depois um médico no futuro, por conta de um tempo dessa desarmonia acontecendo, a gente vai chamar e vai diagnosticar como uma doença. Tudo começou no sutil. Vale a pena ou não nós começarmos a pensar na importância de cuidarmos do nosso campo mental? Porque se tudo começa no pensamento, por que eu vou esperar um diagnóstico? Eu já posso perceber, se eu for uma pessoa que busca fazer uma autoanálise, como assim a gente também encontra recursos na doutrina espírita, eu posso observar sinais e sintomas que já vão me levar a parar para perceber que alguma coisa eu estou fazendo errado. Quando eu começo assim, nossa, gente, essa semana eu não dormi bem. Tudo bem, tem semana que a gente não dorme bem. Agora, eu passar meses sem dormir bem, eu vou adoecer. Muito daqui a pouco. Porque não é normal não dormir bem. Nossa, sabe o que eu percebo? Que eu estou ficando com uma azia, de vez em quando, não sei o que eu como. E não vai saber mesmo se não parar para perceber. O que é, se é o lugar que você está comendo, se é na presença de alguma pessoa que te irrita, que te incomoda, porque isso também pode causar acidez. Olha que interessante. Não podemos descansar no processo iluminativo. E André Luiz continua dizendo assim: examinemos aqui esses dois enfermos, um na carne e o outro fora dela, ambos com o cérebro intoxicado. Espiritualmente, olha o que ele vai explicar agora do castelo. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde, situadas as concepções superiores, e entregaram-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos, esses dois que eles estão olhando, detestam a vida, odeiam-se, desprezam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos. Olha que interessante como ele vai colocar depois para André Luiz. Estão loucos, embora no mundo não lhes vislumbre o supremo desequilíbrio, que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Quem de nós está começando a ficar louco e não percebe? É muito sutil, meus irmãos. E aí, o cuidado, porque quando nós estamos numa casa espírita, precisamos tomar muito cuidado, e agora eu vou falar como psicóloga. Porque muitas vezes trazemos essas experiências do primeiro andar, marcas do nosso pretérito, que às vezes o sofrimento, a perturbação que passamos hoje, não vem de obsessor nenhum, vem da própria história do ser. Porque se ele está atraindo irmãos que pensam e sentem como ele, é simplesmente por uma lei de sintonia, porque tudo começa dentro dele, do pensamento, da vontade, do sentimento que ele traz. Então precisamos começar a olhar para essa psicologia, para essa pedagogia que a doutrina tem nos trazido, para que verdadeiramente consigamos educar e transformar as nossas vidas e as vidas dos outros com propriedade, com leituras e meditações profundas daquilo que traz a doutrina, e não de forma, às vezes, superficial. Olha o que Joana de Ângeles nos convida a refletir. Disciplina mental é indispensável recurso
para a desejada ascensão do instinto para a razão. Porque se nós não pararmos para meditarmos no que estamos fazendo, como estamos fazendo, o que sentimos, quais são as formas de pensamentos que trazemos, vamos ficar patinando no primeiro andar. E mais do que isso, sem condições aí de desejarmos, porque a gente rolou do andar, do esforço e da vontade, o primeiro andar. E a gente fica vivendo uma vida do deixa a vida me levar, como diz o compositor aí, vida leva eu. A gente acorda no mesmo horário, faz as mesmas coisas, vai para o trabalho. Que vida automatizada é essa que a gente está levando? Jesus, quando esteve entre nós, ele mostrava a alegria. A nossa vida tem que ter contentamento, meus irmãos. E o contentamento só vem daquele que tem o seu ser purificado. E a gente purifica o nosso ser pelo campo mental. Diariamente. Por quê? É nessa região, e nessa região, desses dois centros de força, que nos conectamos ao terceiro andar. Se eu vivo do pescoço para baixo, satisfazendo somente as necessidades do meu corpo físico, das necessidades daquilo que o meu olho vê, e hoje nós estamos vivendo num momento onde a tecnologia nos arrasta às tentações mórbidas, porque a gente consome coisas, às vezes a gente come alimentos achando que a gente está se alimentando de nada, porque aquele pacotinho, aquela lata não tem proteína, não tem alimento que vai sustentar o nosso ser. Então, precisamos cuidar do nosso corpo físico e da nossa mente diariamente para que a gente possa se conectar a um campo de um planejamento muito maior para todos nós, porque reencarnação, segundo a doutrina espírita, é uma oportunidade para eu me desenvolver espiritualmente, é ou não é? Então, Joana de Ângeles coloca para a gente que é esse do instinto para a razão que indica o melhor caminho de crescimento interior, a fim de ser preservada a paz e vencer os conflitos. Só que olha o que ela coloca para a gente, ó. A grande problemática, tracinho, ela mesma coloca, tracinho, desafio da criatura humana é a aquisição da paz. Vocês estão vendo que conforme eu vou lendo, a gente vai se complicando naquilo que a gente deixa de fazer? Porque ela coloca aqui, ó, que a gente precisa sair do instinto para a razão, para que a gente busque esse crescimento interior, indo ao encontro de uma paz e nos afastando dos conflitos. Não é isso que ela está colocando? Aí ela continua em outro livro, coloca assim, ó, mas a grande problemática, desafio da criatura é a aquisição da paz. Aí ela fala assim, raramente busca e segue os caminhos ideais. Nós não temos a paz porque raramente a gente busca e segue esse caminho do que é ideal. É indispensável uma revisão no comportamento humano, de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo. A única maneira é viajar para dentro de si mesmo, domando a mente irrequieta. No Oriente, chamam a mente de macaco louco que salta de galho em galho. E induzir, então, essa mente à reflexão, ao autodescobrimento. A mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. Daí, meus irmãos, que a gente precisa compreender que não basta a gente conhecer a doutrina. Precisamos vivenciar aquilo que sabemos. Porque se nós conhecemos e não nos esforçamos para vivenciar aquilo que nós conhecemos,
nós podemos cair num grande erro, que é o erro do intelecto. Eu sei, mas não faço. Eu sei, mas não consigo. Eu sei, mas não assumo. Eu sei, mas eu não perdoo. Eu sei, mas eu não sinto. Erro de intelecto. Leva à perturbação da mente, leva à doença do corpo. Fui muito longe? Estou terminando. A meditação é uma terapia valiosa para superar os conteúdos negativos, com o objetivo de liberar o inconsciente, ao invés de esmagá-lo e asfixiá-lo. Quem já teve a oportunidade de estudar a série psicológica da Joana de Ângeles, ela se apropria muito dos estudos de Freud, em especial de Jung, e ela nos convida a abraçar esse porão da nossa intimidade. E não negar, não asfixiar, porque todos nós trazemos equívocos e temos que olhar para isso, acolher. E é isso que é nosso primeiro ato de coragem. Antes de sair fazendo, reconhecer, ou tentar buscar, reconhecer qual é a minha história, que é diferente da dele, entendeu? Porque ela coloca que essa é a maneira de a gente conscientizar, então, esse inconsciente. Meditação é o estado de quietação mental. É o que Joana de Ângeles coloca. É um lugar de silêncio. Meditar é aquele lugar aonde a gente vai acalmando, e agora eu vou fazer esse acalmar da mente, porque a gente fez muita reflexão, trouxe muita informação, e aí a gente respira profundamente, traz essa calma da mente com o nosso corpo, de preferência imóvel. E por que a gente fecha o olho quando a gente busca o silêncio interior? Porque o olho busca coisas externas, o ouvido, principalmente para as pessoas controladoras, né, ficam atentos a tudo. Então eu preciso me desligar a audição, fechar os olhos para as coisas externas, respirar mais profundamente, porque eu quero sair dessa respiração, às vezes, curta e superficial do dia a dia, que me chama a fazer tantas coisas que eu respiro curto, respiro até aqui e não faço o uso dessa respiração completa que vem até o abdômen, que quando eu faço essa respiração completa, existe um fogo digestivo, existe um poder nesse chakra que transforma eletroquimicamente todo o processo respiratório, todo o alimento que você colocou para dentro de si. Lembra que o alimento pode te nutrir ou te desnutrir, mas ele vai queimar do mesmo jeito e devolve depois. O que vai servir vai nutrindo o nosso ser, e o que não serve elimina, junto com o gás carbônico. A gente não vê, mas isso tudo está sendo eliminado. Então eu preciso fazer esse movimento de acalmar, de respirar profundamente, para eu ir me desintoxicando diariamente. Quantas vezes por dia? Não tem contraindicação. É que nem ler o Evangelho. Quantas vezes? Pode ler, não vai te fazer mal, não. Tá? Mas pelo menos ao acordar e ao dormir. Pelo menos. E nesse silêncio que a gente busca dentro da gente, imagine, acho que a maioria de nós já passou por uma experiência, pelo menos naquela piscininha de 1000 litros, que a gente coloca no fundo do quintal, e dá aquele mergulho e fica lá embaixo da água, fica um silêncio, a gente se desliga de tudo que é fora, para quem já teve essa experiência, ou no mar, e aí você não ouve mais nada, a não ser um barulho, que parece que esse barulho começa dentro de você mesmo, e é você com você mesmo. E nesse lugar de silêncio a gente encontra uma paz. E essa
paz, ela nos possibilita entrar em contato com a nossa alma. E a nossa alma, ela traz toda a história do passado, mas ela também traz toda a potencialidade do vir a ser do terceiro andar. Então, eu me reconheço quais são as minhas limitações, as minhas dificuldades, mas eu também sei as respostas ou os caminhos que eu vou precisar caminhar para sair de onde eu estou. Jesus veio ao homem para humanizá-lo. Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezes e recebê-lo. Assim, cristificando-te no logro da tua realização plena e total. O reino de Deus está no coração dos homens. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquiliza-te. Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade. A gente fez um caminho de uma construção de pensamento, porque tudo começa no pensamento. Através do pensamento, acionamos a nossa força e a nossa vontade de agirmos e de sermos pessoas diferentes. Mas somente conseguiremos viver como Cristo assim já o vive, Jesus, e sermos Cristo como Ele assim já se apresentou entre nós, quando em nossos corações tivermos desenvolvido todas as virtudes que aqui trazemos, no potencial do vir a ser e que depende de cada um de nós despertar. E para a gente finalizar esse ciclo de construção de pensamento, é pelo pensamento que vamos nos conectar a nós mesmos, a nossa alma, a nossa história, mas também aos espíritos. E a gente necessita escolher quem vão ser as nossas companhias. Minha avó dizia, meu pai não deixava a gente sair porque tinha que falar com quem ia. Eu nunca sabia quem do grupo que estava presente quando ele dizia que não. Meu pai repetiu a mesma coisa. Mas agora vocês repetem isso comigo, né? Aí meu pai dizia, então, para mim e para minha irmã, diga com quem vocês andam, que eu, como assim Jesus já o disse, que eu direi quem vocês são, se vocês vão poder sair, se vocês vão poder fazer ou não. E a gente, pela doutrina espírita, tem dito, diga o que você pensa, o que você sente, que a gente vai saber quem são as suas companhias espirituais. Então, que nós possamos usar a reflexão profunda daquilo que lemos e conhecemos, que nós possamos usar a oração diária como um recurso da nossa limpeza e higiene mental, e que nós possamos aprender a se apropriar do recurso da meditação para que nós possamos nos conectar ao alto, seja ele do terceiro andar de nós mesmos ou com quem está no céu desse castelo ao qual eu trouxe a imagem de André Luiz. Gente, o que eu tinha para falar era isso. Espero que não tenha sido muito complicado. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou não precisa ser agora, eu sempre fico um pouquinho depois, pode vir conversar comigo que eu me coloco à disposição. Um grande beijo no coração de vocês, muito obrigada e que sigamos em paz.